que aqui a gente estava começando o nosso papo aqui com ele. E já tem gente, viu, Ricardo? Olha só, o Pedro aqui já está todo feliz com você aqui no chat. Tem bastante gente já comentando aqui. O pessoal gostando muito aqui da sua participação. Enviem suas perguntas também, que o Ricardo vai responder. Eu queria começar falando... Ou pelo menos tentar, né? Vamos tentar, tenho certeza que vai, com certeza. Ricardo, ontem muitas empresas ligadas ao setor de mineração sofreram quedas expressivas depois que o preço do minério de ferro caiu lá na China. Que avaliação você faz desse movimento, principalmente sobre CSN, que teve uma das maiores quedas? Bom, a gente precisa avaliar o seguinte, em primeiro lugar, o minério de ferro vinha em uma toada de alta bastante grande há bastante tempo, né? Renovou aí máximas dos últimos anos, né? Foi para o patamar da ordem de 160 dólares a tonelada, que é bastante coisa. E o que a gente viu ao longo das últimas semanas, se configurando na China, basicamente consiste em dois fatores. De um lado, siderúrgicas principalmente começaram a ficar preocupadas com a magnitude das oscilações do preço de minério de ferro na Bolsa de Dalian, que é a Bolsa de Commodities, onde os contratos futuros de minério de ferro são negociados. E, paralelamente, a gente começou a ter novas notícias relativas a restrições à mobilidade social na China por conta de uma segunda ou, quiçá, terceira onda de Covid-19 no país. Esses dois fatores contribuíram ao longo dos últimos dias para uma pequena realização do preço do minério de ferro por lá. O que a gente entende? A valorização ela foi muito intensa, o preço das ações relacionadas à mineração, eu acho que aqui talvez os grandes protagonistas sejam de fato Vale e CSN, Vale porque é uma mineradora pura, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, e CSN porque tem dentro de si uma operação de mineração bastante relevante, que é a CSN Mineração. À medida que a gente viu a oscilação do preço de minério de ferro e à medida que o mercado entende que o preço de longo prazo do minério de ferro, o preço que equilibra oferta e demanda, certamente é inferior a esse patamar que nós temos aí, o que o mercado vem desde meados do ano passado tentando arbitrar nesse movimento que a gente vem chamando de novo superciclo das commodities é por quanto tempo o minério de ferro, bem como outras commodities, permanece com o seu preço substancialmente acima do preço de equilíbrio. À medida que houve um aumento de aversão a risco por conta de tentativas no âmbito regulatório nas bolsas chinesas de conter a alta dos contratos futuros e preocupações com relação à demanda ao longo dos próximos meses, diante da possibilidade de um agravamento da situação de coronavírus na China, os preços realizaram um pouco. Mas, sinceramente, não acho que mude estruturalmente a história que a gente está vendo se desenhar. Ô, Ricardo, e qual que é a tua perspectiva, então, para o preço do minério de ferro? Depois de tantas altas expressivas, você acha que ainda tem espaço para alguma correção forte? Como que isso também, de certa forma, impactariam as empresas? Eu acho que a gente pode ver no curto prazo, a depender de como as coisas evoluírem na China, ou seja, dependendo da magnitude de medidas de distanciamento social que se fizerem necessárias no país, em função da nova onda de Covid-19, a gente pode ver uma queda momentânea. Tá? Isso de fato pode acontecer, a gente já viu acontecer no passado, basicamente por quê? Você desacelera a produção siderúrgica, você desacelera toda a cadeia logística e, consequentemente, você desacelera, inclusive, o ritmo de novos pedidos. Isso pode acontecer no curto prazo. O que a gente vê de maneira mais estrutural, entretanto? A nossa percepção é que desde o ano passado, principalmente em função das consequências da primeira onda de Covid-19, a China parece ter voltado a recorrer ao esquema, digamos assim, ao programa que fomentou grande parte do crescimento do país ao longo das últimas décadas, que é um crescimento altamente incentivado por estímulo governamental, principalmente na forma de investimentos públicos. Se essa tendência se mantiver, e nós acreditamos que ela se mantenha, o que você tem como tendência? À medida que você tenha a superação das dificuldades de curto prazo relacionadas a uma nova onda de Covid-19, a tendência seria você ter uma reaceleração desse movimento relacionado à demanda por commodities. E, consequentemente, nós acreditamos que qualquer correção de curto prazo tenderia a ser retificada, digamos assim, o preço voltaria a subir. Estruturalmente falando, eu realmente acredito que o preço de equilíbrio do minério de ferro, no longo prazo, ele é substancialmente menor do que esse que a gente está vendo hoje. E o que o mercado arbitra é por quanto tempo ele fica substancialmente acima. Se esse acima vai ser 160 dólares, 170, 150 ou 120, eu realmente não tenho como afirmar. Mas quando eu olho para o valuation das ações relacionadas ao setor,
setor, especialmente Vale, que é o que eu acompanho mais de perto, eu fico relativamente confortável com o nível das ações à luz do preço atual do minério, considerando que esses preços permaneçam em patamares semelhantes ao que a gente está vendo atualmente por um prazo de talvez 2 anos. Ô Ricardo, e na tua opinião, 2021 ainda será um ano interessante para investimentos em commodities? Alguns analistas falam que 2021 é o ano de commodities. Queria saber sua opinião em relação a isso, se você também acha. Você acha que podemos estar ali surfando novamente um grande ciclo, como aconteceu alguns anos atrás? Eu acredito sim que a gente pode estar no começo de um novo ciclo. Eu não sei se um ciclo da mesma extensão que nós vimos antigamente, porque lá atrás o que a gente tinha era realmente um plano econômico chinês muito relacionado a crescimento nessa direção. O que a gente viu ao longo dos últimos anos foi esse plano sendo desmontado à medida que a China fazia a sua transição para uma economia baseada em consumo, né? Houve crescimento populacional, houve enriquecimento médio da população, houve urbanização. A tendência seria que a gente passasse para um crescimento mais baseado em consumo. Eu não tenho certeza se o que nós estamos vendo no momento é um ciclo um pouco mais curto, ou seja, algo mais fomentado com a finalidade de mitigar os efeitos sobre a economia dos impactos da pandemia, e nesse caso acho que a gente teria talvez alguma coisa mais para 1, 2, no máximo 3 anos de duração, ou se nós efetivamente estaríamos diante de um déjà vu em relação ao que nós tivemos alguns anos atrás. Por enquanto, até por uma questão de conservadorismo, eu adoto essa primeira visão. Com relação a ainda ter oportunidades ou não, eu acho que a coisa vai mais ou menos na mesma direção do papo que você estava tendo com a Paola com relação a Notre Dame Intermédica e Hapvida. Eu percebo assim que muitas vezes as pessoas querem entrar depois que as coisas já aconteceram. A gente viu uma valorização expressiva das ações relacionadas principalmente à mineração e siderurgia ao longo do ano passado, principalmente segundo semestre do ano passado, já muito em resposta a esse movimento. A gente tem, dentro de uma das carteiras que eu sou responsável, que é o North Deep Value, uma recomendação de Vale. Nós passamos muito tempo com uma recomendação de compra e no nível atual nós não estamos comprando mais. Não acho que exista suficiente margem de segurança para novos aportes em Vale nesse momento. Isso não significa, entretanto, que não existam outras oportunidades relacionadas a outras commodities, bem como relacionadas a todo o ciclo relacionado a toda a cadeia relacionada às commodities. Então, por exemplo, eu acho que continuam existindo oportunidades hoje no setor de proteínas, à medida que a China continua altamente demandante de proteínas, principalmente a partir de América do Sul. E isso está relacionado a uma série de fatores, dentre os quais restrições de rebanho no próprio país, né? No lado das aves, eles continuam tendo problemas com gripe aviária, e do lado de suínos, eles tiveram problemas significativos em função da peste suína africana. E existe também uma tendência secular de ocidentalização de padrões de consumo em países da Ásia, dentre os quais a China, e isso tem se traduzido, por exemplo, em uma demanda bastante significativa por carne bovina. Nesse sentido, onde que a gente enxerga a oportunidade, por exemplo? A gente enxerga a oportunidade em Minerva. Eu acho que é uma excelente maneira de se expor a essa mesma tendência secular de China, com talvez um risco de downside muito menor do que existiria hoje em mineração ou siderurgia nos preços atuais. Bom, já que a gente estava falando de commodity ali, eu queria ainda falar um pouquinho mais sobre petróleo com você. Empresas menores como Prio e 3R Petroleum têm ganhado destaque nas últimas semanas. Qual que é a sua opinião exatamente sobre essas empresas? Ricardo, você acredita que é um bom momento para o setor? Eu não acompanho PetroRio e 3R Petroleum de perto. Tá? Um dos meus sócios, o Bruce Barbosa, acompanha PetroRio super de perto. Com toda certeza ele poderia falar sobre isso muito melhor do que eu. Eu venho acompanhando de maneira sistemática a Petrobras, em função até de enxergar que existem outras oportunidades ali dentro relacionadas ao plano de reestruturação em curso na empresa, né, venda de ativos, redução da alavancagem financeira, melhora da eficiência operacional, concentração das suas operações em exploração e produção, principalmente em águas profundas, onde existe uma expertise relevante. O que a gente precisa olhar com atenção? Evidentemente, petróleo, bem como qualquer outra commodity, é muito sensível a preço. E no caso de petróleo especificamente, nós precisamos acompanhar, de um lado, desempenho econômico global, porque isso se traduz em demanda de petróleo, e do outro lado, a gente precisa olhar para o comportamento da oferta. Nesse caso, a gente está falando basicamente das decisões político/econômicas do cartel que nós temos, que é a OPEP. O que a gente tem visto ultimamente?
Enquanto lá no começo do ano passado, os membros da OPEP, né, principalmente ali no conflito com a Rússia, acabaram adotando uma postura extremamente agressiva com relação ao preço de petróleo, que aí a gente viu o petróleo caindo para patamares próximos lá de $30 o barril, que do ponto de vista de lifting cost e considerando logística disso, não faz muito sentido no longo prazo. À medida que a gente viu uma retração de demanda associada à pandemia de Covid-19, a gente precisou ver, então, um comportamento mais benigno para a indústria como um todo, no longo prazo, relacionado a cortes de produção. A gente começa 2021 nessa toada. A gente teve muito recentemente sinalizações de corte de produção, por exemplo, por parte de Arábia Saudita. Isso faz diferença no equilíbrio de oferta e demanda de petróleo no mundo? Faz diferença pra caramba. Então, enquanto nós tivermos um comportamento mais racional, mais benigno dos membros da OPEP, e se tivermos sinais de, se não uma recuperação econômica de maneira mais pujante em 2021, porque eu acho que isso depende muito do ritmo que se vai conseguir fazer vacinação mundo afora, mas pelo menos que nós não enxerguemos uma piora substancial de fundamentos, eu acho que o petróleo voltou para um patamar de preço que é muito mais racional. E com o petróleo a preços racionais, existem oportunidades para junior oils, como é o caso de PetroRio, como é o caso de 3R, no sentido de identificar bons ativos, bons poços que possam ser explorados e, consequentemente, comercializar petróleo a preços atrativos que se traduzem em boas margens, boa geração de caixa, bom retorno sobre o capital investido. Ô Ricardo, tem algumas perguntas aqui que estão chegando aqui no nosso chat, vamos ver se você fica à vontade em respondê-las. O Otávio Abreu está perguntando assim, ó, bom dia Ricardo, você poderia comentar um pouco sobre DEMIL Pharma e o IPO da Vamos? Sobre o IPO da Vamos, eu não tenho muita coisa para falar porque eu não estou acompanhando de perto. Essa é mais uma oportunidade que quem vem acompanhando de maneira mais próxima é o Bruce. Tenho a impressão, inclusive, que a newsletter que nós publicamos hoje é exatamente sobre o IPO de Vamos. Então, dá uma olhada mais tarde lá no nosso site. Com relação a DEMIL, eu vou de novo fazer uma referência ao bate-papo que você estava tendo com a Paula da GTI. Eu acho que o racional para a DEMIL Varejo Financeiro ele é muito semelhante ao racional que ela estava expondo com relação a PagMenos. O que a gente enxerga? A DEMIL Varejo Pharma, eu falei varejo financeiro, não sei porquê. DEMIL Varejo Pharma, ela até meados ali de 2019, 2020, ela existia enquanto unidade, enquanto subsidiária integral da Profarma, que é uma empresa que é listada no mercado brasileiro há bastante tempo, que a gente conhece bastante bem. De onde que ela surge? Ela é uma empresa que ela surgiu lá atrás, no momento em que a Profarma, que era uma distribuidora de medicamentos, identificou a oportunidade de expandir o seu negócio para a ponta final, ou seja, começar a atuar também como varejista. Naquela época, o que eles fizeram? Eles promoveram aquisições de algumas redes de farmácia, Brasil afora, principalmente a gente está falando ali de farmácias no Rio de Janeiro e nos estados do Centro-Oeste brasileiro. O que se seguiu a isso foi um processo muito intenso de reestruturação. Eles descobriram na prática que virar aquelas operações era muito mais difícil do que eles imaginavam. Passaram muitos anos em um trabalho bastante intenso, tiveram dificuldades ao longo do caminho, até que finalmente conseguiram colocar a casa em ordem. Qual era o problema no momento em que eles colocaram a casa em ordem? O negócio principal do grupo, né, a distribuição de medicamentos, a Profarma, ele é um negócio de margem bastante baixa, ele é um negócio que o retorno sobre o capital é altamente dependente de otimização de capital de giro, controle de investimento, é um negócio difícil. E por conta das dificuldades desse negócio e da alta alavancagem financeira que eles apresentavam naquele momento, os recursos para promover o crescimento da DEMIL eram muitíssimo limitados. A DEMIL veio em um ritmo muito intenso ao longo dos últimos anos de fechamento de lojas deficitárias. E na hora de mudar a marcha e voltar a crescer a base de lojas, faltava dinheiro dentro do grupo. Ao longo do ano de 2020, eles enxergaram uma oportunidade, que qual foi? Vamos fazer uma listagem diretamente da DEMIL. Levantaram na época, acho que da ordem de 300, 400 milhões de reais, e com isso eles passaram a ter recursos dentro de casa para fazer o crescimento orgânico da DEMIL Varejo Pharma dali para frente. E é o que eles começaram a fazer ao longo, principalmente do segundo semestre de 2020, e é o que nós veremos de maneira mais intensa ao longo de 2021. Qual é o grande pulo do gato ali? À medida que eles ampliam a
base de lojas e à medida que eles ampliam, que eles melhoram a produtividade de vendas por metro quadrado das lojas existentes e você tem a curva de maturação das lojas novas, você vai ter uma diluição de custos e despesas operacionais dentro da empresa, o que a gente chama de alavancagem operacional. E isso deve se traduzir em uma melhora substancial de resultados ao longo do próximo 2 anos. Aí qual é a grande questão que a gente olha? Quando a gente vê valuation de Demil hoje em comparação aos demais pares do setor, nem vou falar de Raia Drogasil, porque eu acho que é um caso extremo, realmente a gente está falando aí do estado da arte em farmácia, mas a gente pode tomar como referência a própria Pague Menos e também a Panvel de Med, que devem estar negociando hoje aí alguma coisa da ordem de 10 vezes EBITDA, 12, 14 vezes EBITDA. Ao passo que Demil Varejo Farma negocia hoje por volta de 6, 7, ou seja, só para se equiparar ao restante do setor ex-Raia Drogasil, que eu acho que, se a gente quisesse comparar com Raia Drogasil, seria astronômico o potencial. Mas só ali a gente já tem um potencial de valorização muito expressivo nessa empresa. Do que depende para isso acontecer? Eu acho que, de um lado, eles precisam efetivamente entregar do ponto de vista operacional, eles precisam mostrar abertura de lojas, melhora de produtividade por metro quadrado, crescimento de receita, de margem EBITDA, virar positivo em lucro, gerar caixa, e o mercado precisa reduzir a sua desconfiança com relação ao grupo. Por que eu digo isso? Profarma foi uma aposta relevante de muitos investidores institucionais ao longo aí dos últimos 10 anos. E muita gente, por conta principalmente do mau desempenho do segmento de varejo farma, por conta desses fatores que eu mencionei, acabou desenvolvendo uma certa antipatia pela tese, digamos assim. Isso muda à medida que eles entregam resultados. O outro ponto que o mercado precisa se convencer é, à medida que Profarma continua sendo a principal acionista de Demil e à medida que as duas empresas têm um contrato de exclusividade no serviço de distribuição de medicamentos, ou seja, Demil é uma cliente relevante da própria Profarma, a grande dificuldade que a gente tem ali é a desconfiança do mercado com relação a conflitos de interesse inerentes entre empresa controlada e acionista controlador. Isso se resolve novamente com o quê? Se resolve com a observação do comportamento do acionista controlador ao longo do tempo, né? E demonstrando que, por mais que exista um potencial conflito de interesse, as relações comerciais entre as empresas se dão em condições de mercado. Eu acho que tudo isso contribui para que valor se destrave em Demil Varejo Financeiro, que é uma das minhas principais apostas entre small caps para o ano de 2021. Bom, já que você está falando em small caps aí, Ricardo, tem uma pergunta aqui sobre small caps, que é do Joel Domingues. Ele está perguntando assim, por favor, perguntar ao Ricardo qual setor, dentre as empresas small caps, deverá criar mais valor aos acionistas em 2021. Seria construção civil ou serviços? Grato. A gente estava falando ali de um outro setor, mas aí ele pergunta comparando entre construção civil e serviços. Eu acho que serviço é um setor bastante amplo e, consequentemente, fica difícil de responder a pergunta nesses termos, mas eu posso falar um pouco a respeito de construção civil. Eu acho que existem oportunidades em construção civil por conta de alguns fatores, tá? Quando eu cheguei, você estava conversando com o Guilherme Carter e essa foi uma das questões que vocês estavam mencionando. Eu acho que existe uma combinação benigna de fatores ali relacionadas a quê? De um lado, a gente tem chamado affordability, ou seja, por conta da oferta de crédito relativamente barata, você tem oportunidades para que as pessoas busquem imóveis em condições atrativas. Eu acho que, do ponto de vista de financiamento de imóvel, a gente vive um momento bastante favorável. A gente tem algumas consequências da pandemia de Covid-19, por conta de mudanças de arranjos de trabalho e tudo mais. Eu acho que muitas pessoas se depararam com oportunidades de, eventualmente, vou trabalhar em home office daqui em diante, ou pelo menos vou ter uma jornada flexível, e por conta disso eu quero, eventualmente, ir para um imóvel maior e, ao mesmo tempo, tenho disponibilidade para ir para um pouco mais longe do meu trabalho. Isso pode se traduzir naquela coisa, aquele balanço entre trabalho e qualidade de vida, que é um dos fatores que beneficia a compra de imóvel, tá? Por conta disso, eu acho que existe, sim, uma oportunidade relevante hoje entre as incorporadoras. E, nesse sentido, por que a gente olha? A gente olha para empresas que atuam fundamentalmente na média renda, tá? Na minha visão, pelo menos, eu acho que é onde existe hoje melhor oportunidade. Empresas que tenham um bom histórico de execução, que não tenham estoques relevantes, porque os estoques acabam sendo complicados para as empresas do ponto de vista de retorno por conta do imobilizado que você tem, né, que
o imobilizado que acaba constituindo aquele estoque de unidades prontas, que tenham uma velocidade de vendas razoável. Eu acho que existem algumas oportunidades e dentre nomes, a gente gosta bastante de Mitre, tá? Que também é uma das recomendações que eu tenho dentro do Nord Small Caps. Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui do Clerilston Macedo. Ele está perguntando se você sabe dizer por que a Oi está caindo muito, está derretendo. Agora a gente tem informações que a Oi está caindo 3,38% neste momento, cotada ali a 2,29%. Você saberia dizer se tem algum motivo específico para essa queda de Oi? Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma variação de 3% está dentro do que é normal para o investimento em renda variável. Ainda mais se a gente levar em conta que Oi, como mencionei diversas vezes, eu venho falando sobre Oi sistematicamente há bastante tempo, é uma tese de alto risco. Consequentemente, é normal que você tenha volatilidade ali. Do ponto de vista operacional, não tem absolutamente nenhuma novidade. O plano de reestruturação da empresa segue a contento. Acho que ao longo do ano de 2020, eles colheram frutos muito importantes relacionados principalmente ao aditamento do seu plano de recuperação judicial e, consequentemente, lhes foi possibilitado fazer a venda de ativos. Eles promoveram vendas relevantes ao longo do ano de 2020. Tá? A gente está falando das torres de telefonia, a gente está falando de data centers, a gente está falando Ricardo, da Oi Móvel. Eu só vou te pedir um segundo para você concluir. Acho que a sua câmera aqui saiu do ar rapidamente. A gente só vai fazer um ajuste rapidamente. O Ricardo vai continuar falando exatamente sobre o Oi, esse papel que ele estava falando agora. Enquanto isso, só vamos rapidamente com a Débora. Então, só para a Débora dar mais uma atualizada no mercado, enquanto a gente faz um ajuste aqui na câmera, o Ricardo conclui aqui o raciocínio que ele estava falando de Oi. Fala, Débora. Vamos lá, Paula. O Ibovespa está expandindo as perdas agora, virou, está caindo 0,08%, agora 120.537 pontos. A gente ainda tem o setor de varejo que está liderando aqui as altas de hoje. B2W Varejo sobe 6,55%, Magazine Luiza está subindo 4,28%, a gente tem Lojas Americanas em seguida também subindo 3,85%, Via Varejo subindo 3,77%. Inclusive, eu já queria deixar aqui para quando o Ricardo pudesse falar um pouco sobre esse setor que há uns dias aqui a gente mostrou na BMC News, passou, né, o setor de varejo vinha caindo, vinha meio de lado ali e hoje está liderando totalmente as altas, todo o setor aqui de varejo. Já nas baixas a gente tem Embraer, que cai 2,85%, Azul, que está caindo agora 2,05%, a gente também tem TIM, que está caindo 1,97%. Lá fora, os mercados continuam operando em alta, Dow Jones sobe 0,53%, S&P 500 está subindo 0,92%, Nasdaq sobe agora 1,37%. Na Europa, as bolsas continuam todas operando positivo, o DAX na Alemanha sobe 0,98%, FTSE no Reino Unido está subindo 0,52% e CAC está subindo agora 0,73%. O dólar nesse momento está caindo 1,17%, está cotado aí a 5,29. E, Paula, só uma informação, porque a gente tinha falado que ia acontecer aí uma reunião do Maia junto com o embaixador chinês sobre essa questão dos insumos aí da vacina, né, que a gente sabe que existe uma dificuldade nessa chegada de insumos aqui no Brasil. Rodrigo Maia tinha hoje uma reunião virtual, né, com o embaixador chinês sobre esses insumos aí da vacina. Rolou agora pela manhã essa reunião. Rodrigo Maia falou em seguida, né, disse que foi uma ótima reunião. O embaixador disse que não tem obstáculo político nenhum para as exportações de insumos e que ele já está trabalhando para poder acelerar a exportação desses insumos para as vacinas aqui no Brasil. Maia disse ainda que não acredita de forma nenhuma que vai ter aí uma retaliação na produção de vacinas, mas que a própria dúvida por trás do atraso mostra erros aí do governo que vão muito além aí de toda essa situação, segundo o deputado, segundo o Rodrigo Maia. Também Rodrigo Maia falou ao vivo para a Globo News, teceu inúmeras críticas aí ao presidente Jair Bolsonaro, disse que o embaixador chinês no Brasil, inclusive, parabenizou João Dória e o Butantan pelo início da vacinação com a Coronavac. E aí a gente vê essa coisa da politização em torno da vacina que vem acontecendo, já não é de agora, o foco que deveria ser realmente aí a imunização propriamente dito, na verdade, tem tido todo esse contexto aí de politização no entorno da vacina, Paula. E aí eu quero deixar aí para pedir para poder o Ricardo depois comentar aí com a gente, voltando aí, né, a movimentação do mercado, depois dessa notícia aí do Maia, dessa reunião virtual com a boa notícia, né, que vai poder vir, então, os insumos, não tem nenhum entrave político, então, segundo o embaixador chinês,
chinês e a gente vai conseguir ter os insumos aí para vacina. Vamos voltar com o mercado, depois eu quero que você peça, Paula, para poder o Ricardo comentar um pouquinho sobre esse setor de varejo, porque vinha preocupando há uns dias, o pessoal vinha deixando várias perguntas aqui para a gente, para poder saber o que vinha acontecendo com esse setor que estava um pouco de lado, mas agora... Hoje, pelo menos, o setor tem liderado altas, está subindo bastante aqui, só para poder passar mais uma vez para o pessoal, B2W continua, tanto o B2W como Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, todos esses papéis estão aí nas altas dos dias, seguem liderando as altas por aqui, Paula. Tá certo, Débora. O Ricardo vai falar sobre esse assunto também, sobre o setor de varejo, mas eu queria só aproveitar, já que você estava ali falando de Rodrigo Maia, eu estou dando uma acompanhada aqui, inclusive no Twitter, o Rodrigo Maia acabou de parabenizar o Biden. Ele disse esperar que as duas nações, Estados Unidos e Brasil, atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção do meio ambiente. Já que a gente está falando também um pouco sobre essa posse aí de Joe Biden hoje, né? A gente vai fazer essa cobertura especial sobre a posse do novo presidente eleito dos Estados Unidos, que toma posse daqui a pouquinho. Inclusive, nós vamos continuar a nossa programação especial sobre este tema daqui a pouquinho. Aí a gente, tô acompanhando aqui o Twitter, Rodrigo Maia, já que a Débora estava falando dele, falando dos insumos da vacina, ele acabou de twittar parabenizando o Biden. Bom, e agora sim a gente pode voltar aqui, eu vou continuar com o Ricardo, a gente teve um probleminha na câmera do Ricardo, mas já está solucionado. Ele estava falando de Oi, ô Ricardo, então você conclui pra gente o seu raciocínio de Oi e depois a gente fala um pouquinho de varejo, que a Débora acabou deixando essa pergunta no ar aí para você comentar um pouquinho de varejo, mas pode continuar ali o seu raciocínio que você estava falando de Oi, por favor. Perfeito, vamos lá. Concluindo então, o que precisa ser observado com relação à Oi ao longo do ano de 2021? De um lado, o evidente que é a evolução do que eles apresentam do ponto de vista de dados operacionais. Eles vêm apresentando um crescimento muito expressivo no seu negócio B2C, ou seja, né, cliente final, relacionado à expansão de fibra. Tá? Eles continuam num plano de expansão bastante agressivo relacionado à fibra. Isso é importante. Do outro lado, o que a gente tem? Avanços relacionados ao fechamento da venda da operação Oi Móvel para o pool formado por Telefônica Brasil, TIM Brasil e Claro Brasil. Ontem já começaram a circular notícias de que o CAD muito provavelmente vai impor restrições a essa venda. O fato de o regulador impor restrições não é exatamente uma novidade. Todo mundo já sabia que esse negócio geraria concentração de mercado, aumentaria barreiras de entrada para potenciais ou novos players no mercado de telecomunicações no Brasil. E por conta de já se saber disso, sempre se trabalhou com a hipótese de que o tempo de análise do CAD para essa operação seria o máximo, ou seja, essa é uma operação que deve ser concluída próximo ao final deste ano, final do ano de 2021, e muito provavelmente vai se traduzir no quê? Numa divisão desproporcional dos ativos da Oi Móvel entre as empresas compradoras, levando em conta os respectivos market shares em cada uma das regiões. Ao longo do ano pode gerar um pouco mais de temor, pode gerar ranger de dentes, as dificuldades relacionadas ao CAD, mas nós acreditamos que no frigir dos ovos a operação será aprovada. Paralelamente, por último, mas talvez o mais importante de tudo, os próximos passos da Oi relacionada aos seus ativos de infraestrutura de rede, que eles chamam carinhosamente de InfraCo. A gente deve ver ao longo desse primeiro trimestre ainda, esses ativos tendo uma parcela de aproximadamente 50% do capital indo ao mercado. A gente já tem alguns interessados em potencial. O preço pelo qual essa participação sair é importante para o valuation da InfraCo como um todo. O que vai ser a Oi dali para frente? Eles vão ter vendido todos os demais ativos não relacionados à infraestrutura de dados e ativos B2C, ou seja, cliente final. Ela vai virar uma espécie de mini Oi em relação ao que ela é hoje, mais uma grande empresa de infraestrutura, da qual a empresa vai ter mais ou menos 50% do capital. Aí o importante vai ser o quê? Acompanhar os resultados operacionais da mini Oi e acompanhar os resultados operacionais dessa empresa de infraestrutura neutra, que é a InfraCo. Isso tudo se desenrola ao longo do ano de 2021. Claro, então aproveitando só que a Débora estava trazendo aquelas informações, falando um pouquinho sobre o setor de varejo. Débora, quer repetir a pergunta para ele? Fica à vontade, então repete a pergunta aí para o Ricardo. Ricardo, aqui a gente, há alguns dias, a gente vem acompanhando aqui todo o setor de varejo veio um pouco de lado e muita gente estava deixando perguntas aqui para a gente, querendo saber o que vinha acontecendo, E hoje, porventura, a gente tem esse setor aí que está subindo bastante, a gente tem B2W Varejo aí, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, são as 4 maiores altas do dia.
a manhã inteira aí praticamente, eles estão aqui liderando essas altas. Então, o que você acredita que pode estar agora favorecendo esse setor que vinha aí alguns dias em queda? Seria, de repente, a entrada de capital estrangeiro ou não? Na tua visão, o que é que pode estar favorecendo agora esse setor? Eu acho que ao longo das... talvez seja importante a gente olhar um pouco para como foi o desempenho desse setor ao longo do ano de 2020, inclusive. Essas empresas, né, eu acho que talvez os principais destaques sejam Magazine Luiza, Via Varejo e B2W. Eu acredito que o desempenho em lojas americanas ele está muito relacionado ao fato dela ser a principal acionista da B2W, mais do que a sua operação física em si. Essas empresas apresentaram um desempenho operacional acima do que o mercado esperava nos seus canais de e-commerce, à medida que as medidas de distanciamento social impostas pela Covid-19 impuseram às pessoas quase a obrigação ou a necessidade de recorrer de maneira mais intensiva a canais eletrônicos para adquirir as suas coisas. Tá? Houve também, e é muito difícil de mensurar o impacto disso, houve um benefício relacionado ao auxílio emergencial que a gente viu ser distribuído ao longo do ano de 2020 e que ajudou a segurar a renda disponível em um momento no qual a atividade econômica, evidentemente, caiu bastante, houve aumento de desemprego, houve aumento de desalento, etc. e tal. Quando a gente chega no ano de 2021, o que a gente percebe? De um lado, uma preocupação crescente relacionada à retomada da atividade econômica no Brasil e à ausência de auxílio emergencial. E, do outro lado, esperanças relacionadas aos esforços de vacinação e preocupações relacionadas à disponibilidade de vacinas e insumos de vacinas. O que a gente viu começar a se desenhar ao longo dos últimos dias? De um lado, eu acho que todo mundo já entendeu que, embora a vacina exista, embora a gente já tenha uma campanha de vacinação em curso no Brasil, isso vai demorar. Tá? E à medida que vai demorar, as pessoas começam a arbitrar aquilo. Bom, a atividade econômica vai efetivamente voltar a um ritmo maior a partir de quando? Eu acho que as apostas começam já a se arrastar para segundo semestre de 2021 e daqui a pouco a gente vai estar começando a falar em 2022. 2021 não vai ser um ano de crescimento tão grande assim, ficou para 2022. Dependendo do ritmo da vacinação, isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, a gente tem sinalização. Bom, teremos insumos, ou seja, o mercado está arbitrando a velocidade com que vai ocorrer campanha de vacinação no Brasil e a gente começou a ter ao longo dos últimos dias novas conversas a respeito da possibilidade de uma nova rodada de auxílio emergencial exatamente por conta da percepção de que vacina ainda demora para acontecer. Eu acho que o somatório desses fatores, ele faz com que o mercado volte a olhar um pouco para o setor de varejo, que talvez, à luz das desvalorizações recentes, tenha ficado um pouco amassado. Na minha opinião, tem que olhar caso a caso, tá? Eu acho que em alguns casos não dá para precificar desempenhos tão expressivos do ponto de vista de crescimento de canais digitais para essas empresas, como a gente viu no ano passado. Eu acho que vale a pena olhar o setor sim, mas eu acho que é bom ter um pouco de cuidado. Ricardo, tem muita gente te elogiando aqui no nosso chat, muita gente falando, muito bom ouvir o Ricardo. O Michael Gomes está falando, muito bom ouvir o Ricardo, é que ele fala os casos de análise sem muita enrolação. O Hamilton Lima falando, o Ricardo é muito bom, dá aula. Juliana Silotti, o Ricardo dá aula, todo mundo gostando aqui, a gente também em tê-lo aqui com a gente da BMC News. O Ricardo, uma última pergunta que a gente tem aqui para você, na verdade é do Eduardo Pereira, ele está deixando aqui uma pergunta no nosso chat, é o seguinte: Ricardo, por que o setor de saneamento está sofrendo tanto e por que a Nord orientou manter? Eu imagino que quando ele fala do setor de saneamento, ele está falando especificamente de Sanepar. Eu tenho quase certeza que o Eduardo Pereira é meu assinante. Um abraço para você, Eduardo. Ou pode ser um homônimo, mas eu desconfio que seja ele, sim. Quando a gente olha especificamente para Sanepar, a gente tem dois problemas simultâneos acontecendo. Em primeiro lugar, não chove. Isso se traduz em quê? Na necessidade de cortes seletivos de água no estado do Paraná. Isso é uma coisa muito complicada, tá? Não há muito que possa se fazer com relação a isso no curto prazo. Eles estão caminhando para uma situação muito semelhante àquela crise hídrica que nós tivemos em São Paulo há alguns anos atrás. Sim. Acho que foi em meados de 2016, 2017, que a gente teve um problema grande relacionado a isso aqui. Só que, além disso, existe mais uma questão com relação à Sanepar que é muito delicada. O setor de saneamento é um setor regulado.
né? Você tem uma concessão, você tem obrigações relacionadas a investimentos, você tem custos que são gerenciáveis, você tem custos que não são gerenciáveis. E do outro lado, você tem obrigações com relação à prestação de serviço e você tem as suas tarifas fixadas por uma agência reguladora. Essas tarifas elas deveriam ser fixadas conforme regras do jogo muito bem estabelecidas. E no caso de Sanepar especificamente, a agência reguladora é a AGEPAR, né, que é a agência que responde por todos os serviços regulados do estado do Paraná. O que aconteceu com Sanepar? O ciclo de revisão tarifária da empresa relativo ao ano de 2020 e 2021, tá, que pega ali mais ou menos de maio de 2020 para frente, existia a expectativa de que as tarifas da Sanepar fossem reajustadas em aproximadamente 9% nesse ciclo. Discussão vai e volta, argumenta, contra-argumenta. O regulador acabou decidindo por um reajuste da ordem de 5%, ou seja, metade do que se esperava. E estão em curso uma série de discussões relacionadas aos critérios pelos quais se chegou a esse reajuste. A como foi contabilizada a remuneração de investimentos que a empresa fez ao longo dos últimos anos, mais outras questões relacionadas à formação de tarifa. Isso tudo gerou no mercado uma percepção muito negativa de ingerência política da AGEPAR em relação às suas empresas reguladas. Para piorar, no caso de Sanepar, já houve uma sinalização da AGEPAR que no próximo ciclo de reajuste, que se eu bem me recordo ocorre em maio, a intenção da agência seria uma redução nominal da tarifa, ou seja, cairia ali alguma coisa da ordem de 1%. O que de novo coloca em xeque a rigidez do processo ou a possibilidade de ingerência política. Para piorar a percepção de ingerência política, a gente ainda viu o governo do Paraná, enquanto acionista de Copel, né, empresa de outro setor, mas ainda assim sujeita de certa forma ao mesmo guarda-chuva relacionado ao acionista controlador, etc., reivindicando a empresa distribuição máxima de dividendos, em um momento que talvez não fosse mais apropriado para a companhia. Então ficou um cheiro muito forte de que, nesse momento, o governo do Paraná, seja enquanto acionista das empresas, ou seja, enquanto palavra final relacionada à agência reguladora que a ele se submete, talvez não esteja no curto prazo agindo no melhor interesse dos acionistas. Nós reduzimos a nossa recomendação de Sanepar para manter, porque nós estamos basicamente tentando entender a extensão dessa potencial ingerência e o potencial impacto dessa mudança nos reajustes tarifários que a gente deveria esperar para os próximos anos, versus a capacidade de empresa de gerenciamento de custos gerenciáveis, necessidade de investimento e, consequentemente, capacidade de distribuição de dividendos. Estamos ainda tentando entender as dimensões disso e, tendo novidades, a gente vai anunciar no Nord Dividendos, que é o produto dentro do qual a gente tem a recomendação para a Sanepar.